Olá, amigos, tudo bem com vocês? Dando continuidade a essa série de vídeos, buscando falar um pouquinho sobre as minhas experiências fora do corpo e também buscando colocar a experiência de outras pessoas que me procuram, que contam as suas histórias. É muito importante esse momento, no meu modo de ver, que pode ajudar a você a aumentar um pouquinho mais a sua fé, a sua crença no mundo espiritual e, quem sabe, possa despertar essa vontade também de fazer essas experiências. Ou até mesmo relembrar de momentos que você já passou na sua vida, que pode estar relacionado a uma experiência desse tipo, de fora do corpo, e você até o momento não tinha ideia de que isso era possível, era verdadeiro, talvez imaginou como sendo apenas um sonho. Então, através desses relatos você pode se esclarecer um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais a sua fé e, quem sabe, ser mais feliz. Esse é o objetivo, o intuito de todos esses vídeos, tudo que eu faço é para mostrar o caminho, é para que você seja feliz, para que você se encontre, se liberte das coisas desse mundo. E nada mais é aquilo que Jesus também veio fazer nesse mundo, mostrar o caminho. Então, na minha pequenez, no pouco que eu sei, eu busco transmitir a vocês para que sigam por esse caminho tão bonito que Jesus veio mostrar para nós. Nesse vídeo em especial, eu gostaria de tocar novamente, mas de forma um pouco diferente, sobre o pecado, sobre o que você entende sobre o pecado, como que ele atua na sua vida, chama a sua atenção para o seu modo de viver das pessoas e, em consequência, o que nós esperamos de resultado. Então, todas as vezes que nós plantamos algo, obviamente, vamos colher. Será um fruto bom ou será um fruto amargo? Depende da nossa escolha. Temos o livre arbítrio, podemos escolher o caminho. Muito importante isso. Então, nessa escolha, nem sempre nós escolhemos um caminho bom. Eu vejo que muitas vezes nós escolhemos um caminho que é o caminho que o nosso organismo, vamos assim dizer, esse corpo em que habitamos, ele precisa, ou entre aspas, precisa para viver. Não é diferente de um organismo de um cachorrinho, de um gatinho, enfim, de um passarinho, seja lá o que for. Somos praticamente, a parte biológica é a mesma. E esse corpo que habitamos, ele exige certos cuidados e também ele exige de nós coisas que nem sempre é bom para ele. Daí tem então esse sentido do pecar. Então o que é o pecado? O pecado é quando nós fazemos algo de errado por nosso organismo, prejudicamos esse organismo que o nosso Pai deu para nós, de alguma forma, tratando ele de uma forma errada, dando para ele alimentos que não são saudáveis, e ele vem a sofrer por causa desse abuso ou abusos,
e em cima desses sofrimentos, né, talvez venha uma doença, alguma coisa mais séria nesse organismo que não vai fazer com que ele funcione normal, de uma forma normal. Então o pecado é isso. O pecado é você fazer algo para si mesmo que tire a sua saúde, que tire a sua paz, que tire a sua liberdade, essa vontade de viver, o seu ânimo de vida. Então está tudo isso relacionado ao pecado, para si ou para o outro, né? Talvez uma pessoa, você possa atrapalhar a vida de uma determinada pessoa, ou um grupo de pessoas, ou muitas pessoas, através da sua ação, tirando deles, né, um importante para que eles possam viver. Ou até mesmo dificultando a saúde, o bem-estar de cada um deles. Então tudo isso também é pecar. Pecar contra si ou pecar contra o outro. E também temos a natureza, esse mundo maravilhoso que o nosso Pai colocou ao nosso redor e foi colocado para nós cuidarmos dele, né? E o que nós fazemos com ele? Muitas vezes nós destruímos de uma tal forma que fica difícil a natureza se recompor. Demora tantos anos para ela se recompor, por causa do abuso que nós fizemos, né? Então, o corte de uma árvore sem necessidade de cortar, a poluição, enfim, o lixo que nós produzimos, tudo isso são pecados que nós fazemos contra nós, contra o outro e contra a natureza. E também os animais, os animaizinhos que nós temos, talvez um cachorrinho, um gatinho, você cuida bem do seu animalzinho, trata bem dele. Então, o pecado é você fazer com que esse bichinho, né, não se sinta bem, não se sinta feliz, fique doente, né? Estamos pecando contra ele também. Assim como nós, muitas vezes, não conseguimos tratar a nós mesmos de uma forma boa, saudável, né? Às vezes damos excesso de alimento, excesso de doce, excesso de bebidas. Então há tantos excessos aí que faz com que esse organismo se fique prejudicado e adoentado. Também às vezes nós fazemos isso com um cachorrinho, com um gatinho, tratamos ele de uma forma errada, dando comida que eles não podem comer e acabam se adoentando também. Então tudo isso são formas diferentes, né, de pecados, né? Então, busque entender o pecado, o sentido do pecado. Então, cada um de nós, né, quando nós afligimos essas leis, nós estamos pecando. Entenda que no Antigo Testamento, as leis de Moisés, depois as leis feitas pelos homens, são mais de 630 regras, leis que eles fizeram naquela época, e quando se deixava de cumprir um dessas regras era um pecado. Então a pessoa não podia, né, para eles, participar da vida da igreja, ficava pro lado de fora, ela tinha que fazer uma como é que fala o nome? Uma purificação, ela tinha que fazer uma purificação junto aos sacerdotes para poder voltar, né, a frequentar a igreja. Então era praticamente impossível você viver, né, com todas aquelas regras. São muitas regras para se fazer, né? As pessoas não conseguiam viver, né? Então estavam sempre no pecado e precisavam dos sacerdotes, dos doutores da lei, todo esse povo, para que eles voltassem na purificação. Então, são leis criadas pelos homens que o próprio Jesus, muitas vezes, né, desrespeitava essas leis. Por exemplo, não pode curar as pessoas em dia de sábado.
Então, sempre colocava para ele pessoas doentes dentro da igreja, dentro da sinagoga, né? E essas pessoas Jesus curava. Era um cego, ou era uma pessoa aleijada, ou era uma pessoa que estava com a mão seca, um hidrópico também, que se colocado na frente de Jesus. Jesus fazia a cura de todos eles, né? E todas aquelas pessoas ficaram indignadas com Jesus e procuravam matar Jesus, porque Jesus não respeitava as regras. Então, para eles, Jesus era um pecador, né? Aquele que não estava fazendo acontecer a vontade da igreja, e entre aspas, a vontade de Deus, mas eram leis que eles mesmos criaram, né? Muitas delas aos seus benefícios. Então, como é que fica então esse sentido de pecar, né? Então, muitas vezes, numa sociedade, o pecar pode ser, né, uma coisa que ali existe, mas em outra sociedade pode não existir, né? Então, às vezes um pecado existe num lugar e em outro lugar aquilo é normal, né? Na nossa sociedade também hoje, muitas das coisas que antigamente eram consideradas erradas, pecados, né? Hoje, dentro da própria igreja, né, não é mais, né? Por exemplo, tinha uma senhora na ordem franciscana, no início da nossa fraternidade, né, que ela comungava de manhã, e depois fazíamos às vezes uma outra celebração em outro lugar qualquer, e ela não comungava mais, ela falava que era pecado. Então, uma vez só, não pode repetir, né? Era uma regra que tinha há algum tempo que hoje não tem sentido. Por quê? Porque toda a celebração é uma festa. Então você vai participar de uma celebração, de uma festa, uma missa é uma festa, uma celebração, né? E todas as vezes que você participa dessa festa, você vai, né, participar da Santa Ceia. Então vai comer, né, ou melhor, vai trazer para dentro de si esse Jesus, né? E então pode comungar em todas as vezes que você for nessa festa, nessa celebração, você pode fazer uso da comunhão, não é? Mas para ela não, para ela era um pecado, tá certo? Então existe, por exemplo, uma tribo indígena que eu ouvi comentar outro dia, que não existe família como nós temos aqui, né? Você mora com a sua esposa, com seus filhos, numa casa tal, lá não existe isso, né? Lá existe uma grande família. Então os filhos são criados todos juntos, como se fosse numa creche aqui, né? Mas é constantemente ali que eles ficam, dia e noite, né? Então tem algumas mulheres, né, que ficam cuidando deles e muitas vezes nem sabe qual é o filho dela, né? O homem não sabe, o índio lá não sabe qual que é o filho dele, porque está tudo ali misturado, né? Então os relacionamentos entre homem e mulher são aleatórios, porque eles consideram todos uma grande família, aquela tribo, né, é uma grande família, né? Então nesse sentido, o pecado aí de você se relacionar com um, depois se relacionar com uma outra pessoa, não é pecado para eles, né? Então, entenda o que eu estou querendo colocar nesses poucos minutos, o sentido do pecado, né? Mas o mais importante que nós temos que ver hoje para a nossa sociedade, para nós aqui hoje, se estamos sendo felizes. Aquilo que nós fazemos nos leva à felicidade, ao bem-estar, à saúde nossa e daqueles que estão à nossa volta. Então essa preocupação de Jesus desde o começo dos tempos, né? Jesus é Deus, então a preocupação de Deus desde o começo dos tempos é sempre a mesma, né? Então o povo está aqui, nós temos o livre-arbítrio, entenda essa verdade, nós temos a liberdade de escolha do sim e do não, do certo, do errado, e Deus não interfere.
Entendam isso, é muito bonito. Esse não interferir, né? Deus não interfere nas nossas decisões, não interfere nos nossos sim, no nosso não, de forma alguma. Tá? Então nós estamos aqui nesse mundo para aprender, né? E nós vamos aprendendo de acordo com aquilo que nós fazemos, com os erros e com os acertos, né? Muitas vezes nós erramos tanto, a sociedade erra tanto, caminha tanto por um lado errado, né? Que Deus procura fazer então uma intervenção. Mas como é que ele faz essa intervenção? Como é que ele age no meio do povo? Então, desde o comecinho, ele vai enviando no meio do povo essas pessoas que têm um contato maior com ele, que consegue ouvi-lo, que consegue viver, né, aquilo que ele deseja para todo o povo, para toda a humanidade, né? Então é mandado no meio das pessoas, né, esses seres especiais, tá certo? Que conseguem ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. E passa para o povo que está à sua volta, através do seu exemplo, da sua forma de vida e também da palavra, os ensinamentos que vêm de Deus, né? Então essas pessoas são colocadas de tempo em tempo no meio das pessoas para que eles entendam, né, e busquem seguir o caminho que Deus deseja, tá certo? Que é a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Mas nem sempre essas pessoas foram bem acolhidas, né, pelo povo, porque faz com que eles desviem da forma de vida que eles estavam levando, que muitas vezes para eles é uma forma de vida prazerosa, boa, né? Com excesso de alimento, excessos de bebida, né? Excesso de prazer e sexo e tantas outras coisas, que faz com que então essas pessoas que são colocadas no meio dele muitas vezes sejam até mortas. Então nós vimos aí na passagem do tempo, todos esses tempos, né, e eram colocadas pessoas então no meio do povo, e esses seres todos foram sendo eliminados aos poucos, né, porque não satisfazia a vontade deles. Mas muitos deles foram ouvidos. Então, muitas pessoas ouviram, né, esses seres, né, e o último que foi enviado foi o próprio Jesus, né? Então Jesus foi enviado por Deus para estar aqui no nosso meio, para mostrar o caminho apenas, tá certo? Dar seu testemunho e fazer com que cada um de nós, através do testemunho dele, da palavra, nós mudássemos de atitude, né? Nossa ação fosse outra, para que assim nós possamos ser felizes, tá certo? Então Jesus foi o maior de todos eles, é o próprio Deus agindo, né? Vamos entender de uma outra forma. Deus, ele quer agir aqui nesse mundo, mas ele não pode. Por quê? Porque ele fez essa lei do livre-arbítrio, então ele de forma alguma ele desrespeita essas leis, né, desse livre-arbítrio. Então como é que ele vai agir no mundo? Ele vai agir através do próprio homem. Então quando você deixa com que ele faça acontecer em nós a vontade dele, daí ele age em nós. Quando nós damos essa permissão para ele age em nós. Quando nós não damos essa permissão para ele agir, ele não age em nós. Então, todas essas pessoas que foram enviados, né, por Deus, que ouviram a Deus e colocaram em prática, Deus foi agindo neles, né, fazendo aquilo que ele deseja nessas pessoas, e foi moldando então o caminhar da humanidade, né? Foi colocando para cada um, né, para a sociedade,
um modo de como agir, como se comportar, de ser, né, no meio aqui de todos, né? E Jesus foi o extremo, o máximo da presença de Deus no meio dos homens, né? Então, vamos dizer que Jesus, ele é Deus. Então, 100% Deus agiu em Jesus, né? Esse sentido de que ele pode, né, tudo através de Jesus. Então, Jesus, olha, entenda que ele não está agredindo esse livre-arbítrio, né? Porque Jesus é aquele apenas que mostra o caminho, que ele vai ao encontro do outro de uma forma amorosa, caridosa, bondosa, e vem mostrar, né, o caminho, mostrar que ele é Deus, né, agindo dessa forma amorosa. Tanto é que todas as vezes que Jesus vai ao encontro de uma pessoa que está no erro, no pecado, ele não toca no erro da pessoa, no pecado da pessoa, né? Ele faz acontecer através de uma história, através de uma parábola, conta uma historinha para aquela pessoa e a pessoa acaba se vendo nessa história em cima do erro que ela faz. E Jesus, de forma alguma, mostra que ela é aquela pessoa. A própria pessoa que está no erro vai percebendo que Jesus está falando dela, mas através de uma história, né? E busca fazer mudanças de comportamentos, de atitudes, né? Bonito isso. Então Jesus ele vai, vamos dizer assim, elevando a pessoa naquilo que ela faz de bem, e naquilo que ela faz de errado, ele não toca, não mexe, né? Mas contando historinhas de vida, né? Talvez a pessoa vai percebendo os erros e vai fazendo, né, melhoras na vida, tá certo? E é assim que nós temos que ser na nossa vida, no nosso dia a dia, ser, né, esse ser que vai ao encontro do outro e o eleva. Então é esse o caminho, queridos irmãos, né, que nós temos que seguir. É esse caminho de buscar ser Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Voltando um pouquinho ainda, falando sobre o pecado, sobre o livre-arbítrio, né, tem uma história muito bonita, que mostra para nós de uma forma muito clara, né, isso que eu estou acabando de colocar para vocês, é o filho pródigo. Então, o filho pródigo que está na Bíblia, né, essa parábola, tinha um filho mais novo que pediu para o pai, né, a sua parte da herança. Ele não queria mais ficar junto do seu pai, ele queria partir, levar a sua própria vida, enfim, ele queria curtir a vida do seu jeito. E pediu para o pai parte da herança que cabia a ele, e o pai não perguntou, né, o que queria fazer, para onde ele ia, nada. O pai simplesmente separou a parte que era dele, deu para o filho, e o filho se despede e vai embora. O pai não fez nenhuma objeção, não perguntou nada para onde ele vai, não perguntou nada que ele ia fazer com todo aquele dinheiro, não perguntou para ele se ele ia voltar, se não ia voltar. O pai simplesmente faz acontecer aquilo que ele desejou. Ele pediu e o pai deu para ele a parte que cabia, né, a ele. E esse jovem, então, todo dono de si, buscando fazer a sua vontade, foi embora, feliz da vida, com todo aquele dinheiro, e foi embora. Uma terra bem distante. Nessa terra bem distante, ele começa a gastar todos aqueles valores, né, com prazeres, todos os prazeres que o dinheiro possa pagar, comendo do melhor, bebendo do melhor, com farras, né, mulheres, prazeres, todo tipo de prazer, e assim o seu dinheiro, os anos vão passando, o seu dinheiro vai acabando, né, chegando no final até que acaba. Quando aqueles valores acabam, os amigos fogem e ele não consegue nem o que comer.
Então não tem o que comer, não tem onde morar, não tem nada. Ao ponto que chega. Depois ele então resolve pedir emprego, e conseguindo um emprego, vai tratar de porcos. Esse era o serviço que ele arranjou. E dar comida para os porcos. Né? E o patrão não dava comida para ele. Né? E morrendo de fome, ele pensava até em comer aquelas bolotas, né, que eram colocadas ali para dar para os porcos, né, para poder se alimentar. Ao ponto que chega. Né? E nessa vida, totalmente sem nada, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez e pensa, poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo, eu era feliz, eu não quis ficar com ele. Eu vou voltar. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele e vou ver se eu consigo ficar lá com ele, se ele me perdoar, trabalhando pelo menos como um empregado. Né? Ali, pelo menos eu vou ter onde morar, vou ter o que comer. Né? E assim ele fez. Então, chegando lá na casa do pai, na hora que o pai vê que ele estava ali próximo, o pai manda preparar uma festa, matar um bezerro, prepara uma grande festa para aquele seu filho, né? Põe roupas novas nele, sandálias, um anel nos dedos e o trata, né, com muita alegria, com muito amor, o abraça, o levando-o para festejar, né? Então ele diz, aquele meu filho estava perdido e agora voltou à vida, né? É motivo de festejar. Então, é assim que o nosso Deus faz com cada um de nós, né? Nós queremos ir embora, partir, fazer do nosso jeito, a escolha é minha e eu vou. E no fim eu acabo sofrendo por causa desses erros todos, né, que eu vou cometendo na minha vida, né? Seriam os pecados, né? Essas falhas, como disse no comecinho aí, de ação, né, consigo mesmo, o tratamento errado que nós damos para o nosso organismo, a abundância de alimentos, de bebida e de prazeres, faz com que nós cheguemos ao fundo do poço, tá certo? Perdemos o sentido, perdemos os valores e acaba, né? Tudo acaba. E você, quando é arrependido, voltando para o Pai está sempre ali te acolhendo. Bonito isso. O Pai sempre nos acolhe. No momento que você volta para Ele, arrependido, a questão é essa, né? Arrependido. Ou seja, você não vai mais voltar a fazer determinados erros. Você está arrependido. Quando você volta arrependido, daí o Pai nos perdoa, nos acolhe e nós continuamos a nossa caminhada, tá certo? Então é muito importante, né, nesse pecar, nesse livre-arbítrio, esse sentido de você se encontrar, o sentido de você se arrepender e o sentido de você voltar para Ele, tá certo? Muito bem. Esse é o pecado. Agora tem uma outra parte desse texto que eu quero comentar com vocês, mais ou menos já comentei, já falei agora aí sobre as consequências do pecado. Nós cometemos os pecados e depois colhemos os frutos desse pecado, desses erros que nós cometemos, né? Então, nessa segunda parte desse vídeo, vai ser um pouco mais longo hoje, sempre faço em 30 minutos, mas vou me estender um pouquinho mais. Então, a segunda parte seria esse encontro com as consequências, tá certo? Mas não somente aqui, nesse mundo onde nós estamos, mas no mundo posterior a isso. O que nós vamos encontrar no outro mundo, né? Quando nesse aqui a qual nós estamos, nós cometemos tantos erros, né? Tantos pecados, né? Então
vezes nós sofremos aqui mesmo por causa desses erros, depois nós vamos para o outro lado e continua, né, o sofrimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então eu vou repartir esse vídeo em duas partes. Agora vai ter a segunda parte, né? Então você que assistiu até aqui, se ainda não é inscrito, busque se inscrever no canal, deixe o seu like, né, o seu positivo. Se gostou, está gostando desse vídeo, né, busque compartilhar com um amigo, com uma pessoa, né? Tudo isso faz com que o canal busque a crescer um pouquinho mais e as pessoas que estão ouvindo, né, vendo esse canal, né, possam ter uma vida melhor, tá certo? Ser mais feliz. Esse é o objetivo, o sentido de tudo que estou fazendo aqui, tá bom? Então aguardem aí a segunda parte. Até mais, tchau, tchau.